E voltamos com a nossa tão amada obra Overgeared. Para quem não se lembra, finalizamos o episódio anterior com um dos subordinados do Lorde daquela região, levando embora o arco que Grid havia feito. Ele fica puto, obviamente, perguntando o que diabos eles estavam fazendo e, principalmente, o que eles estavam dizendo com que ele não tinha direito a ficar com o arco. O que diabos eles estavam pensando? Isso era ridículo. Enquanto proferia essas palavras, White tinha que segurar o seu pupilo a todo custo, porque, senão, ele iria correr atrás do servo do Lorde e iria desencadear uma catástrofe diplomática gigantesca. Ele pensava, você quer que eu simplesmente entregue algo que eu quebrei literalmente as minhas costas para fazer? Inclusive, eu até utilizei a habilidade de criação, que tem seus usos limitados. Cagando e andando para o show que o protagonista estava dando, o Lorde simplesmente fala que o Palácio Suzaku, restaurado por sua graça, será administrado por Pangaea com grande gratidão. Grid então percebeu que eles haviam perdido o Palácio de Suzaku durante a guerra, e isso fez com que ele ficasse em alerta para qualquer tipo de oportunidade de negócios naquela região. Ele ficou desapontado porque aquela competição era claramente para devolver o Palácio Suzaku ao seu lugar original. Ele não sabia como não tinha percebido isso antes. Enquanto era segurado por 2 seguranças do evento, ele sabia que não estava ganhando aquela luta e implorava para que devolvessem a sua espada longa. Dessa forma, ele iria matar os 2 seguranças tranquilamente e iria correr atrás do seu prêmio. Amaldiçoando a sua completa falta de sorte, ele levava em consideração que não apenas havia perdido algo extremamente caro na última competição nacional, como agora também havia perdido um item lendário. Como era possível ele ser tão azarado desse jeito? Como não conseguiu superar os seguranças, muito menos o seu mestre White? Ele disse que poderia pegar aquele item, estava tudo bem. De alguma forma, ele iria cobrir aquele prejuízo com as recompensas adicionais da missão e com a madeira de fósforo branco que ele havia conseguido. Erguendo a mão para o nosso protagonista, o Lorde fala que não poderiam deixar o nosso estimado convidado do lado de fora por muito tempo, finalmente convidando o Grid a entrar no palácio. Com esse gesto, a torcida foi à loucura, pois o grande senhor havia segurado a mão do ferreiro. O que mais surpreendeu a todos os milhares de torcedores que ali estavam não foi o fato de um estrangeiro ter ganho a competição, mas sim que a Martelo Branco havia conseguido ganhar depois de tanto tempo e de uma forma inesperada. Finalmente, a White Hammer voltou a ser uma ferraria consolidada, extremamente respeitada. O bigodudo reconheceu que, até mesmo ele, que havia sido vencedor da competição do ano passado, não tinha tido pulso firme para fazer alguma coisa nessa competição. Ele se perguntava, aonde diabos White havia encontrado aquele cara? De longe, já é possível ver o vislumbre daquele palácio gigantesco, com inúmeros detalhes que lembravam a época medieval. O protagonista reconhecia que o palácio dentro do castelo era incrivelmente esplêndido e que ele jamais havia visto algo daquela magnitude, mesmo com toda a sua experiência em milhares e milhares de jogos, além de ele mesmo poder ver em seus livros de história vários castelos antigos. O Lorde então diz que aquele era um castelo que havia sido construído com a força do povo, convidando a todos para entrar. Neste momento, ele acaba retirando um selo que provavelmente estava ali há muito tempo devido ao seu desgaste, e é então que podemos ver uma névoa com aura saindo daquele lugar. Provavelmente, mais um arco com história incrível estava prestes a começar. Como de costume, o nosso protagonista é, de longe, o ser mais imbecil que existe, não sabendo nem se comportar perante alguém de uma hierarquia superior. Como se não fosse nada, ele desdenha da escrita do selo. Aquilo havia sido escrito como fogo? Quem escreveu tem uma caligrafia horrível. Como se não bastasse a besteira que havia dito, ele começou a rir sozinho. É então que o Lorde pensa consigo que aquele selo havia sido escrito com o fogo extinto. White estava perdido em seus pensamentos. É aqui que o senhor e sua família vivem. Este, com certeza, não é o lugar para alguém como eu. Se dirigindo ao Lorde, White diz que aquele lugar era demais para alguém tão medíocre como ele, e pedindo 1000 perdões, ele fala que vai sair para não causar nenhum incômodo. Nesse meio tempo, o protagonista o interrompe dizendo que ele estava falando besteira. Você não é qualquer ferreiro, muito menos um ferreiro medíocre. O Lorde, sem graça, riu daquela situação, é assim mesmo.
Os ferreiros são a base da força nacional e você é o maior ferreiro da Pangeia, White. Por favor, valorize-se. White não esperava aquelas respostas tão maravilhosas, pois naquela manhã ele havia sido desprezado como nunca, mas agora ele era reconhecido pelo Senhor e estava ao lado de pessoas tão incríveis como aquelas. Ele reconheceu que estava à beira de um precipício, mas tudo aquilo era graças ao Sr. Grid. Hoje, ele conseguia ver um futuro, não apenas seu, mas dos seus amigos e de todos os seus alunos, juntos com a ferraria White Hammer. O ferreiro White não podia conter a sua felicidade e exalava amores infinitos ao nosso protagonista, que, por sua vez, não estava gostando nada disso, já que aquele era um outro velho que estava dando em cima dele. Eu tenho certeza que vão existir muitas mulheres ferreiras por aqui. Por que diabos, então, só homens ficam se agarrando a mim? Se perguntava o nosso protagonista. Cortando aquele momento de amor, paixão, romance, carinho, o Lorde disse que aquele era exatamente o local onde o Palácio Suzaku foi consagrado. Foi projetado com geomancia, utilizando veias de água e os 5 elementos para equilibrar e alinhar o fluxo de energia natural. Este é o lugar que protegerá a grande criação do Sr. Grid pela eternidade. Assim que o Lorde termina o seu discurso, Grid consegue ver logo à frente o seu arco lendário preso em uma estátua de águia. Obviamente, ele fica besta em ver o seu arco como peça de decoração. Então quer dizer que nem mesmo você vai usar esse item lendário? Não me importo com os 5 elementos, ou seja o que for, simplesmente minha, entregue o que é meu, é uma imitação de qualquer forma. Então por que você não me devolve o item lendário que eu mesmo fabriquei? No entanto, meu senhor, é apenas uma imitação e não tem a energia do Suzaku, o que é bastante preocupante, disse Grid para o Lorde, numa tentativa de amenizar o poder do seu item e tentar levá-lo consigo. Não posso acreditar, estou espantado. Você não apenas demonstrou grande gentileza, como também agora está expressando uma grande preocupação. Você é alguém extremamente virtuoso. Quanto ao primeiro rei, que mais respeito, disse o Lorde, sem entender os reais motivos da preocupação do ganancioso Grid, enquanto ele pedia que parasse de elogiá-lo, até porque ele sabia que tinha segundos, terceiros, quartos e quintos motivos para sua preocupação. No entanto, para a surpresa de Grid, o Lorde disse que, se lhe permitisse, ele gostaria de conceder um título como um símbolo de respeito ao prota. Nossa virtude supera tudo, então, Deukon, que significa Duque da Virtude, combinado com a primeira sílaba de Pangeia, eu te chamarei de Duque da Virtude de Pan. Nesse momento, janelas apareceram informando que ele havia recebido o título Duque da Virtude de Pangeia. Aquela era uma habilidade passiva, misericórdia incompleta do Duque da Virtude havia sido criada. Grid ficou muito feliz ao receber uma recompensa daquelas, até porque não existe nenhuma habilidade passiva que seja inútil, e quanto mais habilidades passivas ou até mesmo ativas ele conseguir obter, mais poderoso ele será. Nesse momento, Graham apareceu retrucando como sempre, assim como o título de Duque da Pressão, de Miller, o Santo da Espada, o Duque do Fogo, de Pagma, e meu Duque da Sabedoria. Até as lendas humanas têm títulos de Duque. Enquanto isso, o Prota se perguntava se aquilo estava realmente certo, até porque o seu nome não aparecia no título, muito menos aparentava ser a sua vibe ser alguém virtuoso. Graham completava que aqueles títulos carregavam um grande poder depois que Pagma se tornou Duque do Fogo. Sua forja e a sua habilidade com a espada eram capazes de invocar chamas. O Grid ficou super feliz ao ouvir aquilo. Então é assim que funciona? Como o Duque da Virtude, qual vai ser a minha habilidade especial? É então que a notificação aparece detalhando a passiva que ele tanto queria descobrir. A misericórdia incompleta do Duque da Virtude tem como classificação habilidade passiva. Ao caçar monstros, há uma chance de poupar em suas vidas e mostrar misericórdia em vez disso. Aquela descrição acabou pegando o Grid completamente de surpresa, porque era algo que ele não podia acreditar. Não era possível que aquela descrição estivesse correta, e ele não perdeu tempo para amaldiçoar aquele título. Graham não podia perder aquela oportunidade de ter a onda com a cara do nosso protagonista, então ele disse que era adequado ele conseguir algo tão fraco e mesquinho. Mas o título de Duque é universalmente respeitado, então não importava o quão fraco fosse aquele título, ele ainda iria servir para alguma coisa.
Você pode ganhar novos títulos no futuro e, desde que eu cuide bem de você, isso não será um grande problema, disse o grande mago, tentando amenizar a situação entre eles. Percebendo que Grid estava muito para baixo, ele perguntou ao protagonista se ele realmente estava ouvindo o grande mago. Ele repetiu mais uma vez, eu, o grande Brown, irei cuidar de você. Entretanto, não deu tempo dele terminar a frase. Nesse meio tempo, o nosso protagonista começou a berrar, dizendo que era para eles esquecerem tudo aquilo. Ele estava desistindo de tudo, ele iria desistir de jogar, iria sair de uma vez por todas. Nesse mesmo tempo, do lado de fora do jogo, na vida real, uma notificação havia sido enviada ao presidente do jogo. Morfeu estava informando que o título do que havia aparecido. O milagre de Grid, mais uma vez, havia desafiado as expectativas de todos. O presidente não podia acreditar naquilo que estava escutando. Extremamente nervoso, ele deixou cair o seu copo de café no chão. O título do que herda lendas e é uma honra poderosa concedida somente a jogadores reconhecidos pelo NPCs por inúmeras conquistas. Ao mostrar respeito constantemente aos NPCs, pela 79ª vez, ele adquiriu o título de Duque. O título Duque da Virtude de Pan foi finalmente desbloqueado. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Pan? Como assim, Duque da Virtude? Enquanto pegava o copo no chão, ele refletia que isso havia acontecido muito cedo. É compreensível que não seja um título completo e tenha o prefixo Pan, mas como era possível um ferreiro ser um Duque da Virtude e não um Duque do Fogo? De qualquer forma, eles são simplesmente sinceros com o NPCs. Já posso imaginar o caos que isso está causando. Na verdade, nós, caros leitores e usuários do canal Nerd de Recap, sabemos que o único caos que esse título está causando é justamente a destruição do único neurônio que existia no cérebro do nosso tão amado protagonista. Ele não podia entender por que diabos ele iria querer poupar os monstros após pegá-los, afinal, por quê? Por que diabos ele iria fazer isso? Que diabos de título é esse? Então, mesmo que eu mate monstros chefes, será tudo em vão, porque eles podem sobreviver. Eu até desisti do lendário Palácio Suzaku, então como a recompensa adicional pode ser tão lixo? Não sei se o Lorde estava a par de tudo o que estava se passando na cabeça do nosso prota, mas ele decidiu avisar que um título sozinho não pode expressar a gratidão de Pangeia do que da virtude de Pan. Por favor, aceite isso. Enquanto proferiu essas palavras, ele segurava uma esfera que tinha um fogo dentro dela e estavam entregando para Grid. Ele não conseguia entender o que era aquilo. Um orbe de fogo? Afinal, para que ele iria utilizar aquele orbe de fogo? O fôlego caiu no reino humano quando os imortais abençoaram os humanos que ascenderam aos céus, aquele nada mais era do que o sopro de Suzaku. Ao pegar em suas mãos, Grid percebeu toda a onipotência que aquele item exalava. Respiração de Suzaku simplesmente possuí-lo lhe concede bênção de Suzaku, a resistência ao fogo aumenta em 30%. Ele também pode ser usado para imbuir itens com a poderosa energia de Suzaku, mas só pode ser vinculado a itens com fortes atributos de fogo. O Lorde continuou a explicação, aquela era a chama mais poderosa e eterna do reino humano. Ligar a chama suprema ao Palácio Suzaku finalmente tornará o verdadeiro Palácio Suzaku. É então que uma notificação aparece informando que como recompensa em níveis pela missão, ganha a corrida do evento Ancion, de ranking SSS. Ele havia adquirido o sopro de Suzaku. Grid não aguentava parado, aquele item era realmente incrível, é aquela verdadeira recompensa adicional que ele estava tanto esperando. Este é o material final para melhorar o lendário Palácio de Suzaku para o grau mítico. Os nobres do reino de Ruan concederam 3 respirações de Suzaku a Pangeia, pensou o Lorde. Com o original roubado e um novo palácio de Suzaku, este é o último. Pelo incrível que pareça, o Lorde até estava pensando em entregar aquela peça para o seu mais novo ferreiro favorito, ele sabia que perder o novo palácio de Suzaku significava nunca mais restaurá-lo. Era uma escolha arriscada, mas caso ele conseguisse confirmar que o último suspiro de Suzaku tinha que ser utilizado por aquela pessoa, era um risco que ele estava disposto a correr, pois o resultado seria inacreditável. Finalmente, as coisas estavam melhorando para o lado do nosso protagonista.
Ele estava muito feliz porque a recompensa que havia sido definida era extremamente positiva para ele. Além disso, Grid sabia que agora tudo o que restava era entrar naquela dungeon, que, por sinal, parecia ser bem preciosa. Sem perder tempo e extremamente empolgado, já se dirigindo para o Lorde, ele pergunta: onde é que fica essa masmorra sagrada? Mais uma vez, a história nos mostra que a sorte de Grid estava a um passo de mudar de forma instantânea, pior que água pro vinho, até porque o Lorde disse que se ele estava pensando em usar um passe de entrada na masmorra, não importava o quanto ele era forte e poderoso, mas a sua entrada não iria poder ser permitida. Até porque, como ele era apenas um ferreiro, por mais lendário que fosse, ele não iria conseguir se aproximar nem do fantasma de ferro e acabaria morrendo imediatamente. Grid não pôde acreditar naquelas falas, mas ele não julgou de forma errada o Lorde, até porque qualquer outro ferreiro não teria condições de lutar. É só lembrarmos do pai de White, que acabou morrendo em uma dessas incursões. O Lorde continuou com seu discurso: as forças do Senhor já estão defasadas. Além disso, a grande ferraria White, infelizmente, perdeu o grande ferreiro White para o fantasma de ferro. Nós não podemos permitir que mais hóspedes estimados como você se dirijam à morte de forma tão despreocupada. Mais uma vez não foi possível terminar a sua fala, porque ele acabou se surpreendendo com o que estava vendo. Não era possível, ele não podia acreditar que um ferreiro era capaz daquilo. É então que vemos que o nosso protagonista tinha acabado de equipar todos os seus itens, mostrando que não era apenas um ferreiro qualquer, mas que além de um ferreiro lendário, ele também era um guerreiro poderoso. Rindo, ele diz para o Lorde que não precisa se preocupar, ele não é apenas um ferreiro aleatório naquela região, ele sabe se cuidar muito bem. O Lorde ficou bem surpreso em ver aquela armadura pesada. Ele poderia não ser um ferreiro artesão, mas ele conseguia identificar a qualidade altíssima que aqueles itens exalavam. Entretanto, tudo aquilo não foi suficiente para amenizar a ansiedade e o medo do Lorde. Ele implorava que Grid repensasse a sua ida até a masmorra, até porque, por mais que seus itens fossem incríveis, lutar contra o fantasma de ferro era algo totalmente fora do comum. Sabendo que ele não iria arredar o pé, ele implorou para que pelo menos ele contratasse alguns mercenários para que fizessem a sua escolta. Com cara de poucos amigos, Grid repetiu mais uma vez: eu já disse que está tudo conforme o planejado, eu irei ficar bem, agora me guie até a masmorra. Dos três, quem sabia que não iria fazer muita coisa naquele lugar era o ferreiro White, por mais que ele quisesse vingar o seu pai. Ele tinha ciência que não poderia entrar naquela região sem uma armadura daquelas que o nosso prota estava usando. Aquilo deixou ele bem triste, porque ele tinha percorrido um caminho muito longo até aquele momento, mas que teria que desistir porque, infelizmente, faltavam forças para ele continuar seguindo em frente. Grid percebeu que White estava se encaminhando para a saída. É então que ele vira e diz que aquela era uma masmorra valiosa e que seria muito chato ir sozinho. White não podia acreditar nas palavras do seu amigo. Ele se vira para Grid, que finalmente fala: um vencedor deve agir como tal e levar as coisas até o fim, certo? Do nada, Grid abre uma loja de aluguéis de armaduras, conseguindo encontrar uma armadura pesada perfeita para o seu amigo. Ele disse que irá emprestá-lo e com a sua força ele com certeza seria capaz de equipá-lo. Mas como nem tudo são flores, ele estava puto porque 500 de ouro por hora era um negócio não muito bom, mas de qualquer forma, como ele próprio era um reparador de armadura, provavelmente ele iria arrumar aquele item caso viesse a precisar, evitando gastar mais ouro com itens de reparo. Mais uma vez, o seu mais novo amigo e lendário ferreiro estava salvando a sua pele e lhe dando uma nova chance de vingança. É então que, sem palavras, ele apenas grita o nome do nosso protagonista. Aquele ali nada mais era do que um set de conjunto de grau único melhorado mais 7, e usado por nada mais, nada menos do que Royman. Grid avisa ao ferreiro White que aquela não era uma armadura comum, entretanto, ela também não era uma armadura tão poderosa quanto a dele. De qualquer forma, ele teria que segui-lo de perto para que conseguisse garantir a sua segurança. O Lorde interrompe todo aquele lenga-lenga e diz o quão confiante Grid estava, mas que era para ele tomar cuidado, porque aquela dungeon era completamente diferente de tudo que ele já havia visto. Ele ainda insistia que, como Lorde daquelas terras, ele não estava confiante em permitir que Grid entrasse naquela dungeon, porque, para ele, Grid estava apenas indo para morrer.
Na entrada da masmorra há um porteiro com força comparável ao fantasma de ferro. Se você conseguir resistir ao menos um golpe dele, eu te concederei entrada, então, por favor, me siga. O tamanho daquele lugar era algo absurdo para Grid, ele não podia acreditar que ainda tinha uma próxima sala que daria acesso à entrada da dungeon. Finalmente podemos ver o monstro que era tido como guarda da entrada da dungeon. Ele era alguém meio orc, meio duende. O Lorde disse que o porteiro esmagava pedras em pó com as mãos nuas, então se ele realmente queria entrar na dungeon, seria obrigado a aguentar uma lapada seca daquele monstro. Grid não estava nem aí para aquilo, ele estava de saco cheio de tanta demora para entrar em uma simples dungeon. Obviamente, ele reconheceu que aquele cara era extremamente grande, mas que ele estava bem de qualquer forma, isso até poderia doer um pouco, mas que o velho White provavelmente iria conseguir entrar também. Inesperadamente, a porta é aberta e interrompem a conversa mais uma vez e uma voz lá de dentro fica feliz ao ver o Lorde ali. Pai, você finalmente chegou. O Lorde logo reconhece, aquela voz era da sua filha. Ele então fica muito feliz de vê-la por ali, até porque ele morria de orgulho por ela e sabia o quão poderosa ela era. Só o seu nome, que era engraçado, se chamava Sua. Sua era líder da equipe de expedição à masmorra sagrada Suzaku, além de ser filha do Lorde Ansiokbon. Filha, não é? Ela é alguém bem diferente de Jishuka e Yura, pensou Grid. Modifiquei desnecessariamente o design do capacete, ele acabou parecendo fraco? Enquanto isso, o Lorde Prosa vai com a sua filha. Ouvi dizer que os monstros estão expandindo seu território rapidamente. Estou profundamente preocupado se você e o Suzaku conseguirão resistir por mais tempo. Tentando acalmar o seu pai, a sua filha, Sui, pede para que o Lorde não se preocupe. Como última fortaleza de Pangeia, estamos dando tudo de nós. Grid acabou se lembrando da primeira vez que viu aquelas pessoas que se vestiam parecidas com Pagma. A situação parece terrível, mas o que esses chamados nobres do reino Huan estão fazendo? É bom para mim, já que posso monopolizar as coisas, mas isso é algo que já era esperado dos nobres, apenas se sentam esperando que as coisas melhorem do nada. Eles entregaram o Palácio Suzaku, ganharam a lealdade do povo e estão apenas ficando de guarda aqui? Então Kisui aplica um susto gigantesco em Grid. Como filha do senhor e líder de Suzaku, ouvi dizer que você está procurando o fio de prata, certo? No momento, ele nem lembrava o motivo pelo qual ele estava ali. A vontade que ele tinha era de dar um gritinho e sair correndo, mas como quem não quer nada, ele acabou respondendo que sim. A filha do Lorde ficou sem saber o que tinha acontecido. Como assim ele teve essa reação? Por que será que ele está surpreso? Já entendi. Tudo bem se o que você quer é fio de prata, eu mesmo, pessoalmente, darei um jeito de conseguir pegar todos os fios de prata que forem possíveis e trazer para você, já que foi você o responsável por ajudar a restaurar o Palácio de Suzaku. Então, por favor, volte agora para dentro do palácio para sua segurança. Podemos dizer que aquela proposta deixou Grid até que balançado, já que receber fios de prata de graça era algo muito bom, mas aquilo não era tudo, pois os dois queriam, além de conseguir aqueles itens, também ganhar muita experiência e, consequentemente, subir de nível. Então, o que eles queriam era um pouco mais do que ela estava propondo. Como esperado, Grid acabou recusando aquela proposta e disse que aquela era uma masmorra rara, não tinha como ele não ir com eles. Dentro dela havia tesouros e ervas preciosas. Fechando seu punho, a filha do Lorde realmente concordou que tinha ouvido histórias sobre tesouros raros, ervas e armas lendárias espalhadas lá dentro, mas, especialmente por causa dos fantasmas de ferro que produzem fios de prata, cobiçados até mesmo pelos imortais. Ele é conhecido por si só como um tesouro lendário, então ela esperava que ele se contentasse apenas com aquilo. Até porque lá dentro era algo absurdamente insano, poderia ser comparado com o inferno, já que era uma área cheia de monstros poderosos. A equipe da expedição, que arrisca suas vidas diariamente para afastar aqueles monstros que ameaçam a Pangeia, e até mesmo os ferreiros mais gratos não passaram de fardos cegos pela ganância. Centenas de pessoas morreram por causa daqueles monstros e dos tesouros que tanto sonhavam em obter. A entrada na masmorra era proibida por um motivo, especialmente para um ferreiro fraco como ele.
Sem aguentar mais aquela ladainha, Grid disse que o senhor havia prometido que, caso ele conseguisse aguentar um golpe daquele monstro e resistir de pé, ele iria poder entrar para a equipe de expedição sem problema algum. Sui reconheceu que, embora ele não conheça artes marciais, a força do guardião da base Morra é comparável à do fantasma de ferro. Então, aguentar uma porrada direta daquele cara seria algo impossível para ele. Sem ter muito o que fazer, o Lorde intervém na conversa em prol do nosso protagonista, dizendo, ele é um benfeitor da Pangeia, já que está implorando tão seriamente, não deveríamos abrir uma exceção, nem que fosse para teste. A sua filha retruca, dizendo que, principalmente porque ele é um benfeitor da nossa terra, não podemos permitir que ele morra de forma tão ridícula. E caso ele se machuque com esse teste, o que eles irão fazer? No meio de todo esse fuzuê, Grid reparava que White não foi capaz de utilizar a armadura completa. Por mais que o ferreiro White fosse alguém com muitos atributos elevados, a armadura ainda assim pedia por mais status. Tentando amenizar sua situação, White dizia ao Lorde que ele estava bem com a ideia de conseguir obter apenas os fios de prata de forma gratuita, não precisava de outras coisas, muito menos de itens lendários. Obviamente, aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, até porque o nome do personagem do nosso protagonista no jogo não é ganância por coincidência. Alguém de fundo acaba falando que, caso mandassem uma ONG, que é o guarda da masmorra, usar apenas 30% da sua força, isso provavelmente iria poupar a vida dele pelo menos, certo? Respirando bem fundo, Sui pensava que simplesmente suportar o ataque do guardião seria impossível. Certo, se alguns dias de inconsciência servirem como um aviso suficiente, testaremos com 10% de sua força total. Ela então se dirige para o grande Ung, guardião da masmorra, dizendo que era para acertar aquele cara uma vez e para utilizar apenas 10% da sua força, nada mais que isso. Acho que ele ficou feliz com aquela notícia, ele poderia bater em alguém sem se preocupar com as consequências, já que tinha sido o próprio delinquente que tinha pedido por aquilo. Então, ele finalmente prepara sua força, se ajustando para o golpe. E, obviamente, o nosso protagonista estava zombando daquele ataque enquanto o punho do guardião da masmorra chegava com uma incrível velocidade perto do seu rosto. O monstro não facilitou a vida de Grid, o soco foi em cheio, parecia que ele tinha muita raiva guardada e aproveitou aquele momento para descer o cacete em um nobre arrogante. Sui não podia acreditar naquele nível de violência, ela gritou imediatamente o nome do guardião, para que ele recuasse, até porque a força que ele utilizou naquele ataque era de pelo menos 50% da sua força total. Ele não tinha ajustado corretamente a sua força nesse ataque, como havia dito. O Lorde não podia acreditar no que estava vendo, o guardião da masmorra havia matado simplesmente um dos maiores benfeitores que havia restaurado o Palácio Suzaku. Ele não podia deixar de se culpar por aquilo que estava acontecendo, até porque foi culpa dele, ele quem tinha tomado a decisão de permitir aquele teste. Do nada, o guardião começou a choramingar, dizendo que a sua mão estava doendo bastante. Então, após toda aquela poeira começar a se dissipar, podemos ver que o nosso protagonista estava completamente são e salvo, mas não estava ileso, aquele tinha sido um ataque muito pesado. Os guerreiros não podiam acreditar no que estavam vendo, eles gritavam continuamente que o prota havia conseguido sobreviver ao ataque, aquilo era um milagre. Um mero ferreiro, por mais lendário que seja na sua profissão, foi capaz de suportar aquele ataque, que teria matado qualquer um deles, isso era inacreditável. Um outro soldado ressaltou o quanto aquele feito era, de certo, um alívio para o Lorde, mas não apenas isso, ele provavelmente deve ser capaz de sobreviver aos ataques dos fantasmas de ferro. Sui estava boquiaberta, mas teve que finalmente concordar que ele seria capaz de aguentar a masmorra. Acho que podemos sim deixá-lo entrar, ele não irá morrer tão facilmente como imaginei. Como dito antes, Grid não tinha saído ileso daquele ataque, ele sentiu o poderoso punho de Ung, ele percebeu que acabou menosprezando mais uma vez uma situação, ele julgava como absurdo aquela força, e nem tinha sido 100% do seu poder. Janelas apareceram informando que ele havia sofrido danos significativos, mas que, por sorte, a sua armadura de 3 camadas havia reduzido o dano físico recebido em 30%, no total, o dano recebido foi de 2.303. Estou usando a armadura mais forte que possuo em defesa, uma armadura de 3 camadas, mas ainda assim,
Usando apenas 10% da sua força causou em mim mais de 2.000 pontos de dano. Como isso é possível? Não posso acreditar que os ataques dos fantasmas de ferro serão várias vezes mais fortes do que isso. Como se não fosse o suficiente, há vários deles na masmorra, o que significa que terei que enfrentar monstros comuns com esse tipo de força. Eu tô completamente lascado. Em uma masmorra estreita, até usar as mãos de Deus será um desafio. Esta masmorra exigirá um controle incrível das minhas habilidades e um equilíbrio gigantesco entre ataque e defesa. Mais do que nunca, precisarei saber exatamente quando atacar e quando me defender. Quebrando aquele clima de tensão, Sui fala para o medroso White que agora era a vez dele. Chegou o momento do seu teste. Ele estava cagado de medo, respondeu que ele estava bem com tudo aquilo, não precisava se preocupar com ele, pois iria deixar passar aquela oportunidade. Sui não perdeu tempo e se dirigiu a Grid. Resistir ao ataque de Ega é impressionante. Foi você que criou essa armadura? O Prota não sabia o que ela queria saber com aquela pergunta, se estava dando os créditos de sua sobrevivência ao item ou se era um elogio. Ele pensou consigo que apenas alguém usando uma armadura de 3 camadas não teria conseguido resistir àquele ataque. Entretanto, a sua resistência era quase a mesma de tanques de nível médio 200. Graças a isso, ele havia conseguido resistir ao ataque. Então, ele finalmente respondeu à pergunta de Sui. Sim, fui eu mesmo que fiz. Você provavelmente nunca viu um ferreiro como eu. Aquela resposta para ela foi o suficiente para que ela permitisse a entrada de Grid na dungeon. No entanto, ela pediu para que ele seguisse as instruções que ela fosse passar, até porque eles eram os responsáveis pela sua proteção. Aquela fala de certo deixou o Grid feliz porque eles estavam lidando com fantasmas de armadura de ferro, eles não teriam pessoas suficientes para cuidar dele e ao mesmo tempo enfrentarem os monstros da masmorra sem dificuldades. Aquilo era muito responsável da parte deles. Se você está pedindo com tanto carinho, é difícil recusar, certo? Irei seguir o que você falar. As forças especiais do continente oriental devem ser pelo menos capitães cavaleiros se comparados aos do continente ocidental. Alguns poderiam ser profissionais avançados de 4º nível, mais fortes do que eu. Eu poderia muito bem explorar qualquer um que seja promissor durante a nossa ida à masmorra. Enquanto isso, a filha do Lorde se despedia do seu pai, preparando o seu exército para a entrada na dungeon. Ao mesmo tempo, White pedia desculpas, agredindo por não ir com ele, até porque o seu trabalho era muito importante e ele também não iria poder correr o risco de prejudicar a todos os outros por causa da sua falta de força. De certa forma, Grid reconfortava o seu amigo. Ele reconheceu que aquela era uma decisão sábia. Este não parecia ser um local fácil de se estar, principalmente sem ter o poder necessário para lutar, então deixe isso comigo. Nesse momento, um gigantesco vórtex azul apareceu na frente de todos os presentes, e como despedida, Grid disse ao White que ele iria honrar o espírito do grande ferreiro. De uma vez por todas, Sui alertou que eles estariam saindo dali para a dungeon. Com essas palavras, ela acabou ativando o vórtex, fazendo com que a entrada para a masmorra fosse ativada. Além disso, ela mandou que o Prota tomasse cuidado. Finalmente, todos os presentes acabaram entrando no vórtex para a masmorra. Janelas apareceram informando que ele havia entrado na masmorra do castelo de Pangeia. As paredes da masmorra absorviam as luzes, ferramentas luminosas e magias eram inúteis naquele lugar, a visão estava restrita a apenas 5 metros. Aquele era um fenômeno físico e a resistência sobre ele era algo inútil. Grid refletia que aquele local era ainda mais escuro do que a masmorra dos vampiros, iria levar algum tempo para que ele se ajustasse a toda aquela escuridão. Mal entraram, um dos guerreiros já estava em choque, perguntando quem havia acabado de tocar no seu pulso. Tentando tranquilizar o seu amigo, Sui brincou sorrindo. Você é muito ousado, Sr. Ryohara, exatamente como um recém-casado. Ela é pervertida? Se perguntava Grid, é melhor não se envolver com ela. Um pouco mais para frente, Grid percebeu que tinham várias teias sobre a sua cabeça. Ele não podia acreditar que já tinha encontrado fios de prata tão cedo, e se elas estavam ali, significavam que havia monstros naquele lugar. Não demorou muito para que soldados gritassem que fantasmas com armadura de ferro haviam sido avistados. Foi ordenado que formassem fileiras. Um outro soldado não podia acreditar que haviam 5 deles. Era muito mais do que da última vez, ordenando a todos que ficassem em estado de alerta máximo.
Essa era a primeira vez que Grid tinha contato com aqueles monstros. Ele então finalmente conheceu os tão falados fantasmas com armaduras de ferro. Na verdade, eles não passavam de mortos-vivos, que eram controlados por aqueles fios. Preocupada, Sui disse que poderia ver lacunas na escolta durante a batalha, então pediu para que Grid guardasse com ele aquele talismã de proteção. Sem entender muito bem, Grid apenas pegou o item. Janelas apareceram informando que aquele talismã de proteção anulava um ataque extremamente poderoso do inimigo. Este efeito só é ativado uma vez por talismã. Após anular um ataque, a defesa aumenta em 20% por 2 minutos. O item desaparece após seu efeito terminar. O protagonista logo percebeu que aquele era um item de melhoramento de invencibilidade único. Além disso, ele era consumível e não negociável, então ele teria que usá-lo naquele lugar. Deve ser bem precioso até para o esquadrão do Pássaro Vermelho, mas eles me deram sem hesitação, então eu aprecio esse presente. Enquanto ele divagava em sua mente, o exército estava agindo. 2 flechas atingiram diretamente a cabeça de 2 fantasmas. Por agora, o esquadrão Suzadan tem se demonstrado ser superior nessa masmorra. O nível de perícia que eles possuem com a sua espada e com o seu arco é excelente, até no escuro, e sua formação de 5 pessoas é impressionante. As lâminas dos fantasmas com armadura de ferro são formidáveis, mas elas estão definitivamente perdendo terreno. Neste momento, podemos ver que alguns fios estavam sendo usados para reparar o local que os monstros eram atacados. Filho do exército gritou para que seus compatriotas tivessem cuidado, até porque os fantasmas com armadura de ferro estavam se juntando, o que significa que a luta estava apenas começando. E assim como ele disse, fica nítido que eles estavam se recuperando de alguma forma, mas até que faz sentido, já que eles eram mortos-vivos, controlados por esse fio misterioso. De repente, um dos fantasmas manipulando os fios de ferro acabou utilizando-os como arma de longo alcance, atacando todos os membros do exército. Grid não podia acreditar no que estava vendo. O sangue quente daquele cara era capaz de derreter a armadura de prata em fios e utilizá-los para ataque a longo alcance. Faz até sentido porque, de repente, o esquadrão que estava no ataque ficar na defensiva. Esse é o poder que esses fios podem apresentar. Uma arma com ataques versáteis, poder e durabilidade. Isso é bem complicado. Se eu conseguir colocar minhas mãos nela, poderia fazer muitos itens divertidos, pensava Grid. Parece difícil de escapar, então terei que usar a mão de Deus com eficiência. É então que o protagonista se dá conta de que as coisas não seriam tão fáceis assim como ele imaginou e, se virando para Sui, ele pergunta se aquilo era realmente verdade. Os monstros haviam conseguido bloquear a rota por trás deles, apenas com fio prateado. Ao que é respondido pela filha do Lorde que não, aquilo nada mais era do que uma forma fundida. Ele não tinha entendido muito bem o que o termo forma fundida queria dizer, mas ele estava prestes a descobrir da pior forma possível. É explicado então que eles estavam bloqueando várias rotas de fuga com fios de prata para que pudessem ganhar tempo para fazerem a sua fusão. E finalmente podemos ver o resultado, que era um fantasma com armadura de ferro fundido com 4 braços, 2 cabeças, 4 pernas e 2 armas, sem falar que os seus atributos também haviam sido duplicados. Alguém do fundo gritou, porra, como é possível que já estejam na sua forma fundida? Todo mundo, recuar agora. Sui não podia acreditar no que estava acontecendo, mas ela não tinha muito o que fazer, até porque todos que estavam ali eram preciosos para ela. Ela não iria deixar nenhum para trás, muito menos alguém se perder. Este é o dever de um grande comandante. Ela vai garantir que todos eles consigam voltar vivos, custe o que custar, nem que seja a sua própria vida. Neste momento, ela parte para cima dos inimigos, até mesmo do monstro que estava fundido, tentando comprar tempo para os seus amigos saírem dali. Os guerreiros estavam em completo choque com aquela ação da sua comandante, eles gritavam incansavelmente por ela. É então que ela grita para os seus vassalos que iria conseguir comprar tempo para eles escaparem. De qualquer forma, eles deveriam escoltar aquele homem VIP para um lugar seguro. Aqui percebemos que não existe muita gente educada, porque só vivia interrompendo a fala do outro com algum tipo de ação heroica, e essa foi a vez de Grid pular na frente da comandante, salvando a sua vida. Tenho muita coisa para fazer para que você me mande para fora assim, sem falar que tem muitas coisas aqui que eu ainda irei pegar para mim.
Enquanto pousava ao lado da comandante, ele refletia que finalmente tinha chegado no status VIP. Eu disse para você correr, falou a comandante. O que você está fazendo aqui? Nós estávamos segurando todos eles com um grande risco. Eu não irei deixar que vocês morram sozinhos. Considere isso como um pagamento pelo talismã. Se preparando para o ataque, ele lança uma de suas habilidades mais poderosas, Dança da Espada de Pagma, Onda. Essa habilidade causa 230% de dano de ataque físico a todos os inimigos em um raio de 1 metro e ainda causa lentidão. Grid reconhecia que aquela habilidade tinha uma porcentagem de dano até que relativamente baixa se comparada com as suas outras, mas nesse caso, ela tinha um excelente efeito de lentidão em área garantido, por isso ainda era muito útil. Por mais que o seu baixo poder de ataque havia tornado essa habilidade obsoleta, ainda assim ela tinha espaço para certos momentos como aquele. Ele sabia que nem tudo se resolvia na quantidade de dano bruto. Ainda assim, é mais do que suficiente para derrubar esses caras. Então vemos que, além da habilidade reduzir toda a velocidade dos inimigos em 63%, ela havia causado 15.310 de dano a todos os inimigos naquela área, sendo esses valores uma média de dano e redução de velocidade aplicada. Além disso, ele também utilizou os seus martelos junto com as mãos de Deus para que o ataque fosse maciço e conseguisse definitivamente matar todos os seus inimigos. Sui não podia acreditar que existissem relíquias que bloqueassem o sangue quente dos fantasmas com a armadura de ferro. Era inimaginável para um ferreiro ter uma habilidade como espadachim tão alta assim. Relíquias capazes de bloquear o sangue de fantasmas com armadura de ferro e permitir movimentos sozinhos. É como algo saído de um paraíso. Enquanto Grid corria para uma provável saída, ela pensava se aquele cara não poderia ser um tipo de sábio em formação. A velocidade deles está arruinada. Devemos ter um momento para recuperar o fôlego. Não fiquem para trás. Só insistia naquela ideia absurda do nosso prota. Será algum tipo de sábio? Ela queria saber de uma vez por todas quem era realmente aquele cara. Ela tinha ouvido falar que ele havia empunhado uma espada de fósforo branco. A espada estava mais para um machado, mas afinal, ele era realmente um sábio? Grid estava intrigado com tudo aquilo. Eles mencionavam ferreiros lendários, mas parecem não ter a mínima ideia sobre a existência de Pagma. Ele acabou tirando os caras pra merda. Sabe ou não, vocês membros da expedição parecem fracos demais, este é o seu nível normal? Lá atrás, soldados murmuravam, isso não é normal. Fantasmas com armadura de ferro normalmente não se agrupam dessa forma e normalmente aparecem em números de no máximo 3 ou menos. O outro reconheceu que dessa vez eles acabaram aparecendo todos de uma vez, normalmente eram necessárias 8 pessoas para lidar com apenas um daqueles monstros. Sua reconheceu que mesmo assim eles haviam conseguido proteger a todos, principalmente graças ao nosso protagonista. Ela pedia desculpas pela sua inadequação como comandante. Por favor, me desculpe e muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Então, outro monstro, muito mal educado, por sinal, acabou interrompendo mais uma vez a conversa, indo para cima de Grid. Ele não podia acreditar que aquele monstro tivesse conseguido passar pela mão de Deus, mesmo enquanto estava desacelerado. Vale lembrar que as mãos de Deus, junto com os martelos, aplicavam atordoamentos em cadeias, praticamente infinitos. Grid acabou gritando para todos que ali estavam. Ele disse que iria atrair os monstros para longe. Então, pedindo com carinho, desejou que nenhum membro do exército saísse de perto da sua comandante, ou ele mesmo iria matar cada um deles. As coisas não estavam nada fáceis para Grid. Ele estava completamente desfocado e, por causa disso, não percebeu uma mão que chegava próxima a ele. Eu não posso acreditar que o nosso lutador mais forte, a capitã e as mãos de Deus tenham sido dominados e o resto mal estão conseguindo se esquivar do fio de prata. É então que nos é mostrado que todos os martelos com as mãos de Deus estavam presos em um tipo de teia de aranha. O teste do guardião existe por um motivo, todo fantasma com armadura de ferro é como se fosse um subchefe. Sem perder tempo, Grid acaba invocando seus grandes companheiros, Noé e Rand. Grid ordena para que ambos se espalhem e usem as passagens conectadas para atraí-los para um único local. Ele iria levá-los para o bico da esquerda e dar o fim em todos eles.
A comandante não podia acreditar no que estava vendo, ele havia invocado bestas espirituais e tinha técnicas de clones. Ele era um sábio, definitivamente um grande sábio. Pessoal, uma coisa aqui da minha cabeça, é engraçado como para nós do Ocidente, Grid seria um grande guerreiro, com diversas habilidades e grandes companheiros, mas que para os orientais, ele era um grande sábio por ter tamanho poder. Noé avisa o seu mestre que eles haviam conseguido capturar todos em um único local, ao que Grid zomba, típico de mortos-vivos, eles são burros como pedras. Eles são as presas perfeitas presos naquele caminho estreito, serão derrubados um por um com a minha habilidade final. É então que ele se prepara para utilizar sua habilidade mais poderosa. Finalmente, podemos ver uma sequência de um show de luzes maravilhosas que foram geradas da habilidade Onda da Morte conectada. Eu me contive no início, mas não posso desperdiçar o talismã que me foi confiado, é hora de seguir em frente, disse o prota. Sem perder tempo, ele se preparava para o próximo lançamento, utilizando a habilidade Fúria do Ferreiro, Dança da Espada de Pagma, Transcender. Usa a habilidade Fúria do Ferreiro aumenta o poder de ataque em 25% e a velocidade de ataque em 40% por 35 segundos. Além disso, a habilidade Transcender duplica o poder de ataque e transforma ataques básicos em ataques à distância. Mais uma vez, um show pirotécnico é criado por causa da utilização de habilidades tão poderosas, golpes são enviados para todos os lados e membros dos monstros mortos-vivos são jogados pelos 4 cantos daquela masmorra. Grid não se aguentava de felicidade, ele gritava para os monstros que eles eram extremamente lentos, então que continuassem aguentando seus golpes porque ele não iria parar. Já para aqueles que estavam vendo todo aquele caos, era algo inacreditável, Grid era alguém muito forte, extremamente forte. Mas como eu disse antes, ele não estava se concentrando como deveria, aquela masmorra não era tão fácil quanto ele esperava que fosse, e é o que Sui também percebe. Ele estava muito focado nos monstros que estavam à sua frente. Enquanto se esquivava dos fios de prata dos inimigos, ela gritou para Grid tomar cuidado, pois haviam monstros nas suas costas. Ele não deu muita bola para aquele aviso, simplesmente disse para que aceitassem o golpe. Nesse momento, podemos ver que ele utilizou os seus soldados mortos-vivos de escudo na maior cara dura. Ele reconheceu que aquele lugar tinha uma recuperação de mana insana. Era perfeita para utilizar o Anel do Absurdo. Ele iria reviver infinitamente seus soldados, que eram completamente dependentes de equipamento, não importava quantas vezes ele iria revivê-los de novo e de novo. Então, podemos ver as suas caveiras, que estavam sendo usadas de escudos, se regenerarem uma vez mais, mas mal acabavam de completar sua regeneração e eram destruídas instantaneamente. Uma mensagem apareceu informando que o esqueleto 1 e o 2 estavam gradualmente se acostumando com os fios de prata. De certa forma, aquela notícia pegou o nosso protagonista de surpresa mais uma vez, ele não podia acreditar que eles já estavam se adaptando. Na sua cabeça, eles levariam meses até que fossem impossíveis de usar. Se eles estão se adaptando, isso significa que descobriram as características dos fios de prata, eles podem ter desenvolvido corpos resistentes agora. Ainda assim, no nível 1, eles são, na melhor das hipóteses, 2 escudos de carne ou só de ossos. Terei que fazer com que matem algumas galinhas mais tarde para que possam subir de nível. Vou deixar a parte de trás com vocês, que então continuem me protegendo. Mais uma vez, ele havia sido interrompido enquanto falava. Eu que estou narrando já estou ficando sem paciência do quanto esse povo é interrompido. 2 fios de prata atingem os ombros de Grid ao mesmo tempo, e ele acabou sendo avisado que havia restado um ataque bem poderoso, como se ele não houvesse percebido. Porém, para sua sorte, no selo do talismã foi utilizado bem naquele momento. O talismã guardião foi ativado, uma barreira bloqueia todo o dano, a defesa é aumentada em 20% por 2 minutos. Ele não conseguia entender por que aqueles fios de prata tinham ido diretamente nele. De qualquer forma, o talismã havia bloqueado o dano, mas ele não podia acreditar que o item que ele tanto guardou cuidadosamente havia sido desperdiçado daquele jeito. Ele foi notificado que os esqueletos 1 e 2 acabaram se familiarizando 100% com os fios de prata. Como se não bastasse, eles haviam adquirido a habilidade esquiva do fio de prata.
Aquela era uma habilidade passiva que tinha baixa chance de evitar ataques de fio de prata dos fantasmas com armadura de ferro. Aborrecido, ele pergunta para os seus esqueletos se aquilo era o que eles chamavam de crescimento. Isso era realmente crescimento para você? Eu não posso acreditar, vocês são burros, mais burros do que eu. Galera, aqui eu concordo com o Grid, eles realmente são burros, mas isso se deve pela falta de cérebro. E, ao que tudo indica, o nosso prota até tem um, mas não com muitos neuronídeos em funcionamento. Ele apanhou tanto na parte inicial do jogo que acabou danificando cerca de 95% do seu cérebro, e estou sendo bem generoso. Mas por hoje é só, pessoal. Foi um final bem engraçado e bem da hora. As coisas estão ficando bem difíceis e ele precisa, mais do que nunca, melhorar o seu estilo de luta. Grid depende demais de suas habilidades e de seus equipamentos, ele precisa melhorar urgentemente a sua habilidade única no manuseio da espada. Não estou conseguindo trazer um episódio todos os dias, pois como os antigos sabem, eu faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite, então estou tentando me reerguer novamente. Quem puder, deixe a inscrição para nos ajudar a monetizar o mais rápido possível. A grana que entra não é muito, mas para quem recebe um salário mínimo, qualquer extra é muito valioso. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Voltarei a fazer a lista daqueles que ajudaram o canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.